E aí, meninos e meninas, tudo bem com você? Aqui quem fala hoje é a tia Sabrina e hoje eu vou conversar com vocês sobre um sentimento que temos muitas vezes, que é o sentimento de insegurança, que querendo ou não acaba movendo um pouquinho os nossos passos, não é mesmo? Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês fazerem a prece. A prece é muito importante para a gente se conectar com Deus. É uma conversa com Deus do fundo do coração. Então façam a prece e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a coragem. Vocês sabem o que é a coragem? Coragem é uma qualidade de quem tem grandeza de alma. Não é a ausência do medo, é sentir o medo e mesmo assim fazer o que for preciso. É agir, é ter atitude, é sair da zona de conforto, é ter fé e confiar na existência de uma força maior que não nos desampara jamais. Hoje a historinha é sobre a bolha de Maju. É uma historinha de Karina Picon. Era primavera. O colorido das flores era vivo e intenso. A grama era verde como esmeralda e o sol brilhava, aquecendo o coração das pessoas. Guilherme e Euclides estavam na quadra esportiva. Participavam em times diferentes do tão esperado campeonato de futebol do colégio. Era o primeiro jogo e as meninas sentadas na arquibancada da quadra assistiam ao clássico divertindo-se com os dribles e peripécias que os meninos faziam com a bola. Até que em um momento de descuido, a bola atingiu em cheio o rosto de Maju, menina meiga, doce, alegre e participativa, mas que após esse acontecimento tornou-se medrosa e insegura, já que a forte pancada da bola fez com que experimentasse uma dor jamais sentida antes, deixando-a desacordada por alguns segundos. Nesse momento, foi como se um rápido filme tivesse passado em sua mente, fazendo-a relembrar as situações de dor, tristeza e medo que tinha vivido ao longo da infância. Foi então que decidiu se proteger e criar uma bolha imaginária envolvente, fechando-se ao mundo exterior, para nunca mais sentir aquelas emoções negativas novamente. A bolha era redonda. O espaço era pequeno e suficiente apenas para se vivenciar o básico, sem grandes emoções. No início era seguro, agradável, espaçoso e acolhedor. Um lugar onde seus medos e tudo aquilo que considerava negativo não podiam atingi-la. Com o tempo, aparentemente, ela parecia ter tudo ali sob controle. Uma temperatura acolhedora, proteção e segurança, e nada que representasse perigo ou ameaça. Mas de repente, a bolha foi se tornando apertada, e tudo ali foi ficando chato, monótono. Maju foi se sentindo cada vez mais infeliz. Que chatice, que tédio, pensava. Nada acontecia dentro daquela bolha. Nenhuma ação, nenhuma emoção, nenhuma reação. Nada de bom nem de ruim. Tudo parado, sem movimento, sem horizontes. Parecia seguro, sem nenhum perigo imediato. Mas era apenas isso. E então, lá dentro da bolha, Maju começou a perceber que muitas coisas legais e interessantes aconteciam do lado de fora. Notou que as crianças da sua idade jogavam bola, assistiam a vários jogos e, na maioria das vezes, nada de ruim acontecia. Elas também iam a festas, cinemas, parques de diversão, tomavam sorvete e, o melhor de tudo, davam e recebiam carinho e afeto. Podiam se relacionar com as pessoas, brincar com os amigos, estar em família, aproveitando tudo isso sem se machucar. Diante de todas essas descobertas, Maju sentiu uma grande curiosidade, uma vontade enorme de sair da bolha e viver com mais intensidade e coragem as novas experiências que estariam por vir. Mas como ter certeza? Teria que estourar a bolha. Ela era fina, não seria difícil, porém essa ideia a apavorava. E depois, o que encontraria? Seria melhor? Seria pior? Os medos. Ah, os nossos medos. Muitas vezes eles não nos deixam seguir em frente e acabamos não vivendo nossos sonhos para conviver apenas com os medos.
Ficamos apegados a situações, pensamentos e pessoas que nos aprisionam naquilo que os adultos chamam de zona de conforto, como a bolha que Maju criou. Locais imaginários que dão a ilusão de conforto, acolhimento e espaço. Tudo mentira. Quando olhamos para dentro de nós, conseguimos perceber que de conforto não existe nada, apenas o nome. Na verdade, a bolha, ou a zona de conforto, é uma prisão emocional, um local pequeno, apertado, escuro e infeliz, sem perspectiva alguma. Chamam de conforto porque ali não existe problema nem dor, mas também nada se desenvolve, não existe realizações. O interessante é que dessa prisão, apesar de não existirem nem portas nem cadeados, não conseguimos sair, pois o medo comanda a nossa mente e nos mantém assim, limitados e infelizes. Nossa mente nos engana e acabamos criando uma realidade falsa que nos mantém paralisados, praticamente vegetando, vivendo de modo automático. Ela teria que viver eternamente assim? Quanto tempo ainda precisaria suportar aquela prisão? Como poderia experimentar coisas novas e somar a vida à sua existência? Isso seria possível? Como transformar seu medo em coragem? Não teria garantias nem segurança de que tudo voltaria ao normal. Melhor deixar quieto. A inconformidade de viver daquela maneira fez pensar que assim não cresceria, não iria evoluir. Melhor, mesmo sabendo que a evolução era a meta universal de todos os seres, em todas as existências. Desde criança, Maju sempre tinha amado e cuidado dos animais. E foi justamente na aula da tia Cecília, em que os alunos podiam exercitar seus dons e talentos, que ela se imaginou como uma médica veterinária, acolhendo e tratando os animais doentes e abandonados. E agora? Não viveria nada disso? Era necessário quebrar essa barreira, enfrentar seus medos e seguir em frente. Caso contrário, teria uma vida sempre monótona, desperdiçando assim a oportunidade de viver algo novo, diferente de tudo aquilo que já havia experimentado. Em uma fração de segundo, Maju pensou: nada pode ser pior que isso. E então começou a se preparar para sair da bolha. Deu alguns passos para trás, sentiu o coração acelerar e também um frio na espinha. Era como se seu corpo fosse congelar. Quando o medo lhe deu uma trégua, ela aproveitou para dar um impulso tão forte que a bolha imediatamente estourou como um bexigão de aniversário. Só que em vez de explodir em doces pelo ar, fez cair por terra todos os seus medos, inseguranças e lembranças negativas. Graças à sua coragem para romper aquela barreira, um grande alívio e uma intensa alegria apareceram, e foi então que ela sentiu-se livre novamente, liberta daquela pressão que a consumia até segundos atrás. Percebeu que as situações de dor eram infinitamente menores do que as situações de bem-estar, e compreendeu que o mundo era imenso, assim como suas possibilidades, que nenhum dia era igual ao outro. Voltou a enxergar 7 cores do arco-íris, a diversidade das formas, voltou a sentir os inúmeros cheiros e sabores, voltou a perceber que havia dias chuvosos e dias de sol, assim como dias frios e quentes, enfim, voltou a viver. E quantas pessoas? Ah, as pessoas! Sentiu-se maravilhada com a diversidade delas. Lembrou-se de que cada uma expressava um tipo de emoção: alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa. Percebeu que essas emoções podiam ser modificadas de um instante para o outro e que tudo dependia de como receberia as experiências que a vida lhe traria. E assim chegou o grande dia da decisão do campeonato. Quem ganhasse o jogo levaria a taça de ouro. O clássico começou difícil, com poucas chances de gol. O jogo estava tenso e a equipe de Euclides, mais agressiva, jogava melhor. Mas Guilherme estava lá e não jogava sozinho. Contava também com a categoria dos companheiros do seu time, que, aliada ao espírito de equipe, dava mostra de um verdadeiro espetáculo. Contudo, apesar do show que davam com a bola, o gol não saía. Guilherme fervia de raiva, sentindo-se derrotado, e foi justamente esse sentimento, além do medo de perder o campeonato, que o fez ter a força necessária para buscar o gol, adotando assim uma atitude confiante. Maju notou que os dois times tinham a mesma intenção de vencer, mas a maneira como agiam era totalmente diferente. Enquanto os meninos do amarelo, do time de Euclides, no ímpeto de vencer o jogo,
ofendiam-se aos berros, usando palavras duras que entristeciam e enfraqueciam toda a equipe. Os membros do time azul, do time de Guilherme, após transformar a raiva em atitude, mantinham-se mais equilibrados, torcendo e incentivando o time com palavras de encorajamento e entusiasmo, colocando assim a coragem acima de tudo para fortalecer a equipe em busca da vitória. Maju se deu conta de que não controlamos o que vai acontecer em nossa vida, mas que podemos controlar a forma que vamos reagir aos fatos. Cada um reage de uma determinada maneira diferente, da mesma situação. Cada um cria seu próprio mundo, e é exatamente aí que está a beleza da vida. As pessoas têm comportamentos, gostos e necessidades distintos. Ninguém age do mesmo modo, e isso não torna ninguém melhor ou pior, apenas diferente. O gol da vitória saiu nos minutos finais do jogo. Guilherme vibrou de alegria, definindo assim o resultado do campeonato. A taça de ouro era deles. Após as comemorações dessa incrível vitória, Maju pensou: como controlar as nossas emoções é importante e como isso define a nossa vida. Tudo depende da importância que damos aos acontecimentos. Lembrar-se de que esses acontecimentos são breves e enxergar as situações positivas como negativas não apenas como experiências necessárias para o nosso crescimento e evolução, nos darão a possibilidade de dimensionar a real importância dos fatos, sem potencializar nem minimizar aquilo que vivemos. Maju pensou em como seria bom apenas poder usufruir de cada momento como algo único, reconhecendo as oportunidades que apareciam em nossos caminhos, que nos motivam a ser criativos e a fazer as transformações necessárias para vivermos em harmonia conosco e com o mundo ao redor. Observando a mudança de atitude dos meninos da equipe vencedora, Maju pôde aprender uma nova maneira de lidar com seus pensamentos negativos, sem precisar entrar novamente em uma bolha de proteção. Somos nós que definimos o que fazer com os nossos pensamentos, sendo possível transformar emoções negativas em atitudes positivas. Isso sim é viver com lucidez. Enfrente com coragem os desafios do amadurecimento para poder viver melhor a cada dia, pois na verdade o que importa mesmo é assumir a própria vida e vencer a si mesmo. Lembre-se sempre de que você é uma estrelinha de Deus e nasceu para brilhar e ser feliz. Então, meninos e meninas, essa é a história de hoje. Fiquem com Deus e não esqueçam de fazer a prece. Sempre, sempre conversem com Deus. E quando você sentir medo, sinta Deus ao seu redor e continue caminhando, porque é assim que a vida funciona. Entre erros e acertos, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nós vamos nos melhorando e nos tornamos melhores a cada dia. Um beijo no coração de todos vocês.